Bom, então, para pensar a arte, a princípio, a gente pode fazer referência aos gregos. A palavra arte, na Grécia, é poio. Poio quer dizer a respeito de tudo. Poio é fazer. Então, qualquer fazer, a princípio, pode estar relacionado à arte. Sim. Hoje, a gente questiona mais o que significa arte. E, mais especificamente, hoje, no dia 13 de maio, é uma oportunidade rara para a gente estar questionando o papel da arte no contexto do Brasil. Por conta do seguinte, Jéssica, a gente vai ler um texto. Primeiro eu vou colocar o texto para a gente ler, para entender qual é o lugar do nosso questionamento no dia 13 de maio de 2021. Se você quiser ler, eu vou te agradecer muito. Aqui está o texto. É um texto um pouco longo. Se não der tempo de ler o texto todo, não tem problema. Depois a gente lê. Mas é só para a gente entender o contexto da data de hoje, que é uma data muito especial. Porém, de luta, por conta do seguinte, foi a data que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. E aqui está o Gilberto Barbosa dos Santos, escritor que trouxe essa possibilidade de pensar a partir da obra de Machado de Assis, que ele desenvolveu, né, a perspectiva da obra do Machado de Assis a partir de um ponto de vista filosófico. Ele escreveu esse texto hoje, quer dizer, publicou hoje esse texto por ocasião da data. Então, você quer ler para a gente? Pode ser. Pode começar? Pode começar. Pelo título, por favor. Tá bom. Liberdade, razão e emoção. Hoje completa-se 133 anos que o Brasil, através de uma leitura, oficiou o direito civil. Foi na manhã de um sábado, 13 de maio de 1888, que a Lei Áurea, é muito pequenininha a letra, colocou fim a uma das formas mais abjetas de relações humanas que a sociedade pode estabelecer: a escravidão de um indivíduo por questões econômicas e monetárias. Tá bom, por enquanto, Jéssica. Vamos pensar aquilo que você leu até agora. Está dizendo aqui que hoje completa-se 133 anos. Olha só, é 1 século e 33 anos. É muita coisa, né? E desde essa época que a gente tem a lei que torna a escravidão um crime, né? A gente tem a alforria a partir dessa época. A questão que se coloca, e o texto depois eu vou colocar lá na nossa pasta para todo mundo ler, a questão que se coloca é justamente essa. A partir dessa assinatura, a gente teve, de fato, o fim da escravidão no Brasil? Não. Exatamente, não teve. O que era preciso que fosse feito para que a gente tivesse o fim da escravidão? O fim da escravidão? Porque assim, a gente teve exatamente isso. A assinatura. Sim. A partir da assinatura, a princípio, as pessoas negras não poderiam mais ficar encarceradas. No entanto, as pessoas foram deixadas sem uma estrutura que as acolhesse. Sim. Então, muitos donos de terra, a partir da assinatura, o que eles fizeram? Eles mandaram embora, né? Ou eles permaneceram no sistema idêntico de escravidão, não teve uma estrutura assim que falasse, não, agora a pessoa que trabalha para você é assalariada.
Não, eles continuaram no sistema de escravidão, até que viesse alguém e falasse, não, você não pode mais permanecer com essa pessoa presa, né? Ou vivendo sob situações sem receber salário. Assim, Uhum. né? A gente está falando sobre uma situação que continua em muitas fazendas no Brasil, sob a autorização do governo, né? A política do nosso governo atual é permitir a escravidão, não é combater. Então, Sim. 133 anos depois, a gente permanece com uma estrutura escravocrata no Brasil, por mais que tenha tido a lei que tornou todo cidadão brasileiro liberto. Então, faltou isso. Ao mesmo tempo que faltou essa situação de base, de escola que permitisse a inclusão das pessoas negras, a gente teve uma política tirana de sustentação das pessoas brancas, né? Foi simultâneo. A gente teve essa política de favorecimento das pessoas brancas, inclusive leis de cotas no serviço público e no direito à terra, que permitia às pessoas brancas ter salário e condições de vida melhores do que as pessoas negras. Nesse esquema, né, de favorecimento das pessoas brancas a partir da cor. Isso que é o racismo, né, que se tornou no Brasil estrutural. Então, você quer continuar lendo? Pode, tá, vou continuar. O escritor francês Victor Marie Hugo, de 1802 a 1885, aborda essa questão em seu romance Os Miseráveis. Nossa, um romance? É um romance. Como se deu a questão da escravidão na França a partir da situação que era da carvoaria. Carvoaria era quando as pessoas, em condições subhumanas, elas iam em busca de carvão nas minas de carvão. E aí elas viviam, às vezes, passando fome dias, só para conseguir um pouquinho de carvão que elas iriam vender na cidade e aquilo ia favorecer para elas uma condição de alimentação mínima. Então, crianças, mulheres, homens também ficavam nessa situação que o Victor Hugo intitulou Os Miseráveis. Tem um filme, a gente pode ver um pedacinho do filme Os Miseráveis, mas a obra é um romance, né, uma história ficcional baseada em fatos reais. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. O filme é bem bacana. Difícil, né? Um filme de muito sofrimento, mas é muito poético. Tá. Pode continuar lendo? Pode, por favor. Então, Os Miseráveis, São Paulo, Martins Claret, 2017. O interessante é que o mesmo código que tornou livre milhões de africanos e descendentes mantidos em cativeiros aqui por mais de 300 anos não garantiu aos libertos condições de se emanciparem dos golpes das chibatas, chicotes, cusparadas e outros assintes praticados pelos fazendeiros e seus Ai, gente, é muito triste. É horrível. E seus siquitos. Dos sectos. Sequer. O acento não é. Sectos. Ah, tá. Sectos. De sangramentos e sádicos capatazes. Ai, professora, gente. A situação descrita é do horror maior, né? Que a gente pode pensar que exista. Agora, para a gente poder fazer com que esse horror
termine, nunca mais volte a existir, a gente precisa justamente estar contextualizando e pensando como podem existir formas disso nunca mais acontecer. A gente teve, mesmo esse ano, né, alguns fenômenos que atestaram que isso continua acontecendo, né, que ele chamou de assíntese, que são, palavra assíntese, desrespeito, né, são desrespeitos com relação àquilo que, pela lei, foi considerado homens livres, né, todos nós. Agora, por que acontece isso, né? Por que a gente tem esse contexto de perversidade, de crueldade, é uma abominação, né, o que os negros sofrem nesse contexto de, a princípio, alforria. Parece até que o que aconteceu foi justamente uma lei que terminou com a escravidão para permitir a violência descarada que os negros passaram a sofrer desde esse momento da alforria. Sim. Então, assim, para a gente conseguir pensar como aconteceu isso, eu trouxe para a gente pensar, deixa eu tirar isso. Primeiro vou agradecer, né, ao Gilberto Barbosa dos Santos, a escrita do texto que nos permitiu pensar esse dia de hoje como um dia de luta e contra o racismo, contra a misoginia, contra a homofobia, né, que faz parte desse contexto ideológico da escravidão, contexto ideológico que permanece numa mentalidade escravocrata no Brasil contemporâneo, e como que a gente pode ter instrumentos de luta. Com certeza, a gente, na aula, está tornando isso tema, podendo discutir, né? Você lendo para a gente o texto, já é um modo da gente estar lutando contra. Agora, vamos pensar como que isso se estrutura. Como que o racismo se estrutura? Porque, afinal de contas, apesar da lei ter sido assinada, a gente teve o contexto justamente, talvez até da piora das condições de vida dos escravos, né? Porque aquela violência que era sofrida na base da chibata, no sistema do pau de arara, né? Que os negros sofriam represálias quando faziam qualquer coisa pela liberdade, passou a ser, no contexto da sociedade, como que diluído. E aí você pode me ajudar a pensar, Jéssica, a partir de um experimento que foi feito, deixa eu trazer aqui, chamado o Experimento de Stanford. O experimento de Stanford foi o seguinte: nos Estados Unidos foi feita a seguinte experiência, na Universidade de Stanford, pelo Philip Zimbardo. É uma experiência que é muito utilizada nas aulas de sociologia, que é o seguinte: foi feito um grupo de voluntários, foi chamado um grupo de voluntários, e durante um determinado tempo, esse grupo de voluntários vestiu roupa de polícia, separado de um grupo que vestiu roupa de prisioneiro. E aí o que se deu foi a situação de humilhação por parte dos policiais com relação àquelas pessoas que eram prisioneiras. Você veja bem, eles sabiam que eles estavam fazendo parte de um experimento, a princípio, científico. Mas, na hora do contexto, eles se deixavam levar pela encenação. E os policiais se tornavam violentos e as pessoas aprisionadas se tornavam vítimas, né? E não conseguiam sair do papel de vítima. Na semana, determinado, acho que foram 3 meses, o papel se inverteu. Aquelas mesmas pessoas que tinham sido violentadas passaram a vestir a roupa de polícia, de policiais.
E aí eles passaram a violentar aquelas pessoas que antes estavam sendo violentadas. O que o Philip Zimbardo, né, o psicólogo, quis tentar, né, demonstrar com esse experimento, que foi muito questionado com relação à ética, né? Você deixar as pessoas se violentando. Será que isso é ético? Talvez se ele viesse aqui no Brasil, ele poderia ver esse experimento acontecendo todo dia, sem ter que fazer isso de forma artificial. Mas o que ele queria demonstrar? Que apenas a partir daquela roupa, daquele símbolo da vestimenta, as pessoas passavam a se comportar como violadoras ou violentadas. Sim. Então, assim, para a gente pensar o contexto do Brasil de racismo, é muito oportuno esse experimento, porque a gente tem essa colocação que apenas a partir da fisionomia, muitas vezes é independente da cor de pele, mas apenas a partir da fisionomia, você tem uma diferença, uma diferenciação entre pessoas que podem ser violentadas e a pessoa que se torna violenta. Você veja bem, isso é uma doença, né? O contexto da situação da sociedade brasileira, autorizar que isso, a sociedade que autoriza que isso aconteça, que algumas pessoas fiquem eternamente sendo violentadas e algumas pessoas fiquem se sentindo no direito de violentar, é inadmissível. Exatamente por isso que a gente tem uma lei, né? A gente tem uma lei no Brasil que torna o racismo um crime inafiançável. A pessoa, né, a pessoa que ela é pega com num ato de prática do racismo, a princípio ela tem que ser presa. É claro que a gente tem um outro contexto, que é, no Brasil você também tem, pela lei, a obrigação de prender apenas as pessoas que representam perigo para a sociedade. Então, habitualmente, a pessoa que é pega fazendo racismo, praticando racismo, ela vai ser julgada e ela vai pagar uma multa, ela não vai ficar presa. O ideal é que ela aprenda com essa experiência e não volte a praticar o racismo. É verdade. Né? Mas não é isso que acontece. A gente tem, justamente, cada cidadão a obrigação de estar pensando outros mecanismos que não apenas a lei, que tornem a gente capaz de viver num contexto social onde todos sejam livres. Por isso, exatamente, que a gente vai trazer, então, aí um pouco da arte, um pouco de como a arte contemporânea vem lidando com isso. Sim. E hoje eu vou trazer aqui para a nossa aula um artista que eu acabei de conhecer. Ele é novo, tem 27 anos. Novo para mim. Mas, enfim, ele é novo no sentido de ele começou o trabalho dele tem menos que, enfim, aí a gente tem outra questão também, porque a arte contemporânea, ela é reflexo da sociedade. Então, assim, quando eu fui procurar, não, eu vou trazer um pouquinho da arte contemporânea, de como a arte contemporânea trabalha a inserção da luta contra o racismo no âmbito da política, para a nossa aula. E aí eu fui procurar no Google, e aí eu me deparei com um fenômeno que é a reprodução do racismo no âmbito da estrutura do mercado da arte, porque não tinha artistas negros contemporâneos sendo valorizados. E aí eu não desisti, eu continuei procurando e achei o Távaro. O Távaro, olha só que artista fenomenal. Aqui estão os quadros dele, são colagens
Você está conseguindo ver, Jéssica? Sim, tô vendo. Ah, então. Aqui são colagens, né? Todas as obras que você consegue ver, tirando esse artista último aqui, todas essas obras são obras do Távaro. Né? Nossa, Não ficou é, muito linda. não é incrível? Eu fiquei muito impressionada. Eu acho que eu já tinha visto é, outra vez, mas eu não tinha dado a atenção devida, como merece, né, esse artista. A gente tem aqui expressões de fé, né? A gente tem aqui imagens nessa primeira obra, um contexto que é um contexto xamanístico, né? A gente tem de luta, né? O que você está vendo nessa obra? Na primeira, é o que eu entendi, assim, de força, né? De força e muita batalha. Assim, o que eu entendi. Excelente, é exatamente isso que eu estou vendo também. Tem um arco-íris, né? Um É, emoji do arco-íris, que eu acho que é um pouco do reflexo desse pensamento que a gente está trazendo hoje sobre o contexto da libertação da escravidão, que se deu, não foi exatamente a partir da assinatura da Lei Áurea, mas a partir de um resgate que o povo negro vem fazendo, né, desde o momento que o povo próprio ele foi expulso dos contextos de socialização, tanto nas grandes cidades quanto no interior, e a partir desse momento ele conseguiu realizar o quê? Um movimento de resgate das raízes africanas e também das raízes espirituais junto com o povo indígena. Inclusive, a gente tem o surgimento desse contexto dos caboclos nesse momento, né, que você tem a união do povo indígena com o povo negro. Então, nessa foto, é como você falou, a gente vai ver força, né? Por quê? Porque é uma força de certeza da necessidade de que, para continuar a luta, a gente não poderia entrar em choque com justamente aquelas pessoas que se investiram da roupa e polícia, né? Como está no experimento de Stanford. Se no Brasil a gente tem esse movimento de alguns que decidem ou nem decidem, né? Eles inconsciente, como a gente viu que se deu lá no movimento de Stanford, é como se eles estivessem jogando um jogo, né? A população, a elite branca que continua repetindo a situação de racismo. Eles como se estivessem jogando um jogo em que eles sempre... Você já jogou queimado? já. Então, é exatamente isso. A gente está jogando um queimado, sendo que as pessoas brancas estão sempre com a bola e as pessoas negras nunca podem segurar essa bola para jogar. Sim. Né? Então, a gente já parte de um contexto de justiça social. E aí, para a gente conseguir fazer frente a isso, a gente não pode bater de frente, justamente porque a gente vai ficar numa situação de ser violentados eternamente. Para a gente conseguir, né, ter o reconhecimento que é merecido, a gente tem que fazer como fez o Távora, que é fazer valer a nossa identidade pela alegria, pela força, né, pelo resgate das origens, como também é lei. Né? A gente tem no Brasil uma lei que torna obrigatório o ensino das origens e da história africana no Brasil. Então, assim, a gente já tem uma série de mecanismos que tornam o combate ao racismo uma questão urgente e obrigatória. É lei. E mais do que isso, mais do que ser lei, eu acho que é capaz de nos fazer alegres. Eu fico muito feliz de dar essa aula.
Então, assim, pena que É acabou o muito, tempo, porque eu é poderia muito ficar lindo falando as sobre isso. imagens que ele fez. É muito lindo. Muito lindo, né? Então, assim, vamos na próxima aula começar com o Távora. Você Sim, está convidada a pensar o seguinte: a nossa tarefa para esses 2 meses é pensar uma forma de arte, e aí eu coloquei lá, mas eu vou colocar de novo aqui. E hoje, com o Távora, a gente trouxe até mais uma forma de arte que é a colagem. Assim, você pode. Para a semana que vem, então, eu vou te pedir para escolher uma dessas formas de arte: escultura, desenho, fotografia, cinema, dança, poesia, teatro, música ou colagem. Pode ser também. Apenas decidir qual meio que você gostaria de trabalhar durante esses 2 meses, para em junho a gente ter um resultado para servir de avaliação. sim, Estamos combinados, Jéssica? sim. Então tá bom. Muito obrigada pela participação, pela presença. E um ótimo dia para você, professora. Para você também. Beijo no coração. Até semana que vem. Beijo. Tchau. Tá? Tamo junto. Epa, rei. Oiá.